lição. E eu queria refletir neles, buscando assim uma linha de raciocínio nas coisas que estão acontecendo nos nossos dias. Hebreus capítulo 12, por favor. Hebreus capítulo 12. Paulo, ele levou nós a pensar nisso aqui, ó, verso 26. Hebreus 12, 26. Diz assim: aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu, potestades do céu, o espírito das trevas, eles serão abalados. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas. Agora, eu pergunto, aconteça o quê? As coisas que não vão ser abaladas, o que é que vai acontecer? Elas vão permanecer. Continuar como estão. Isso. Perceba, Deus, ele vai abalar a terra e toda a sua estrutura. Todos os reinos da terra serão abalados. Essa expressão, todos os reinos, ela se arremete às nações, os países. Deus fará com que todos sejam abalados, principalmente a Europa. Entende? Todos os reinos da terra terão que ser abalados. A Bíblia, ela diz no texto que até o céu, as potestades, elas serão abaladas. Mas o texto, ele termina dizendo que Deus fará com que as coisas sejam abaladas, para aquelas que não vão ser abaladas, permanecer. Isso significa que as que vão ser abaladas, elas vão se desfazer, vai ser destruídas para sempre. É o que Paulo aqui quer nos ensinar. E quando você começa a contextualizar do verso 18 desse mesmo capítulo ao verso 28, você vai perceber que Paulo, ele está levando nós aos abalos que aconteceu no passado. Não sei se você se recorda, mas quando Deus falava ao antigo Israel, as pessoas sentiam o quê? Medo. Né? Sentiam pavor. Não sei se vocês se recordam que uma vez Deus convidou o povo a ir até um certo monte. E Moisés subiu nesse monte. E Deus começou a falar para o povo ir, mas o povo sentiu medo e não foi. Não subiu, só subiu Moisés no monte. Lembram? Mas o povo sentiu medo, foi da voz de Deus mesmo ou das coisas que eles praticavam e não podia ir para a presença de Deus? É bom pensar nisso. Perceba, há um texto no livro de Salmos, capítulo 96, verso 10. Lá diz que Deus, ele criou todas as coisas para não ser abaladas. Ele nos criou para nós não sermos abalados. Mas por que
a Bíblia diz aqui que todas as coisas elas vão ser abaladas, mas aquelas que não ser vão permanecer. Aí eu queria que você se enquadrasse nessa palavra que o apóstolo diz que vai permanecer. Os irmãos pediram para ser aberto, né, para comentários. E é um assunto bom de se comentar esse assunto. Por quê? Porque umas coisas elas vão ser abaladas e não vão permanecer e outras vão permanecer. Ô, irmão, não tem que ver aquele parte da Bíblia que dos dois fundamentos, né? O homem que edificou a casa sobre a rocha, o outro que edificou a casa sobre a areia. Então, é a mesma coisa. Se você deixa ser Deus ser Deus na sua vida, ou você se firma nas mãos de Deus, ou você é abalado. Muitas vezes o ser humano quer dar ordem, Deus, às vezes até mesmo no orar, pede para que Deus faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Por que não dizer, não, Senhor, a minha vida está em tuas mãos, que seja feita a tua vontade, e não a minha. Porque o Senhor sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para todos. Então, em tuas mãos eu entrego. E muitas vezes o ser humano, não, ele entrega as mãos de Deus, mas agora puxa de volta. Muitas vezes nós passamos, em vez de confiar plenamente em Deus, passamos a confiar em médico, passamos a confiar em prefeitos, em vereadores, em homens da terra. Nós temos que confiar primeiramente em Deus, que seja feita a vontade de Deus, o que Ele permitir, está permitido. Glória. Muito bem. Algum outro comentário? Por quê? Existe uma linha de raciocínio muito ampla a respeito desse porquê da pergunta. Por que umas vão ser abaladas e outras não vão ser abaladas para permanecer? O irmão já trouxe ali a base da casa edificada na rocha, né? Enfim, e isso mostra exatamente o que você falou mesmo, que aquela casa que foi edificada na rocha, que representa a ilha dessa rocha, elas vão permanecer de pé. Mas aquelas que foram edificadas na areia, elas vão fazer o quê? Desmoronar. A irmã ia falando? Aqueles que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala. Então, mesmo firme para sempre, né? Mesmo que venha cair o mundo, mesmo que venham as tempestades, não podemos nos abalar. Para que isso aconteça, precisamos estar firmes com Cristo. E o que assim me chama a atenção, né, existem dois lados. Nós sabemos que existe o falso e o verdadeiro, né? Embora qual o lado que está se desestruturando é a palavra sendo misturada, né? Por isso que nós adventistas sétimo dia, nós temos que estar atento, né? Porque muitas das vezes nós estamos dizendo amém a um erro, né? Tudo está acontecendo porque a gente está dizendo amém a tudo. Olhe, né? Vamos prestar atenção no que a gente está dizendo amém, né? Se a gente está misturando a verdade com a mentira para agradar, não existe isso. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Tem dois lados, um falso e um verdadeiro. Será que eu estou escolhendo que lado, né? A minha pessoa, Giselma, está escolhendo que lado? O lado falso ou o verdadeiro? A né? foi mais profunda ainda. Não devemos, né? Não devemos escolher. Talvez seja contra a nossa própria vontade, como o apóstolo Paulo diz. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o esmurrar a nossa carne, né? Não é você pegar um chicote e ficar se chicoteando, mas é você realmente desistir daquilo que lhe faz mal e ir para Deus, mesmo que você não queira, porque é esse o nosso lado, o lado verdadeiro, né? Não ficar misturando, ou muitas das vezes você não quer incomodar o seu amigo. E é muitas das vezes nossa santidade, quando a gente quer ser fiel a Deus, incomoda o outro, incomoda bastante, né? Então é isso, de que lado é que eu estou, né? Será que eu estou misturando? Então não devemos nos misturar, assim como a água e o óleo, né? A gente já fez esse teste, eles não se misturam. A gente também tem, não querendo ser melhor, nós não somos melhores que ninguém, mas assim, sendo verdadeiro, não vamos sofrer esse abalo, né? Então é isso.
a palavra misturar não pode ser fazer que nem alguns monges, né? Que construíram uma casa lá em cima e ficar longe de toda a população para não pecar. Isso. Nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Isso. Nós estamos em meio aos pecadores, mas mostrar a diferença. Isso, verdade. Né? Nós estamos meio aos pecadores, mas quando as pessoas olharem para você e veem que você é diferente daquilo lá, então você é diferente daquele lá. Mas quando você se mistura, você passa a ser, quando a pessoa olha para você, não vê a diferença entre você e o mundano. Aí não está o problema grave. Né? Então, nós temos que ser como Cristo, né? São detalhes das pessoas que não vão se abalar. Bem colocado, gostei. Enfim, o apóstolo Paulo diz também lá em Timóteo que realmente nós devemos nos preocupar com os ventos de doutrinas, principalmente nos últimos dias, porque muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Muito bem colocado, gostei. Irmã? A Bíblia fala que Jesus é a videira e nós somos o ramo, né? Essa árvore aqui, ela tem os ramos. Se arrancar um ramo desse, ele vai morrer, né? É a mesma coisa nós. Se nós nos separarmos de Cristo, nós iremos morrer, ou seja, nós iremos ser abalados. Porque precisamos permanecer na videira que é Cristo. E o ramo vai sempre florar, sempre dar frutos, né? E se nós sairmos dessa videira, com certeza nós iremos morrer. A nossa vida sem Cristo é que nem uma folha seca quando cai da árvore. Quando o vento passa, o vento leva ela para onde o vento quiser. Quando ela está fora de sua casa, né, que é a árvore, a mãe dela, quando ela está seca, o vento passa e leva para longe. É a mesma coisa a gente sem Cristo. A nossa natureza, que é a natureza pecaminosa, nos leva para longe de Cristo. Então temos que sempre estar firmes no caminho do Senhor, buscando a cada dia se firmar, né? Buscando melhorar, evoluir como cristão. Muito bem. Cada detalhe falado aqui dá uma compreensão mais clara da mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Fernanda. Eu vejo o aspecto de abalar. Abalar tem dois tipos de aspecto. O abalar que cai ou o abalar que volta. Quando você abala, você não cai de vez. Você fica envergado. Né? A irmã falou ali da árvore. Se ela for cortada, se a gente for cortada, a gente sai do corpo de Cristo. A gente sai do corpo de Cristo. Mas o abalar da árvore é quando ela só leva um corte. E ela fica ali, ela foi abalada, ela não está lá firmada. Mas aí o aspecto é qual? E o que a gente pode levar para a gente? A gente volta a religar a árvore de novo. Mas o medo e a preocupação é que não saia da árvore. Porque, tipo, o abalar tem dois lados. Abalar que enverga para cair, ou que ele volta de novo. Enraizar. Entendeu? Porque se você deixar lá, você corta a árvore, né? Aí ela foi abalada, né? O pedaço que estava ligado a ela foi abalado. Se você vai cuidando, você vai voltando novamente, ela vai novamente dando novos frutos, vai religando a árvore novamente, e ela começa, tem vezes até que tem árvore e pedaço de árvore, que muitas vezes a gente diz assim, rapaz, eu pensei que não ia dar mais, né? Que não ia dar mais nenhum fruto, nem nada, mas ela voltou. Então, o abalar, ele pode. E a gente como cristãos, para que todo dia a gente possa voltar para Cristo, é um religar novamente. Não é um abalo que tenha que a gente cair, né? Que sair da árvore do Senhor. Mas permanecer, porque a gente passa por isso todos os dias e a gente sempre e a gente se erguer. O abalo é que a gente não permaneça lá abalado, subtrai as coisas do mundo, se acostume com as coisas do mundo, né? Se deixe levar por muitas informações, muitas coisas que levam a gente a se distanciar e a se firmar lá e não cá. Eu acredito que tem muitas pessoas querendo ainda falar, mas eu gostaria de não abrir mais o espaço por causa do tempo, né? Senão nós vamos
passar muito tempo. Mas eu queria aqui clarear um pouco mais essa questão, porque essa é uma questão muito séria. Quando Paulo está falando aqui desse abalo, ele está falando de um abalo final. Você entende? Ele está falando de uma prova final. Queda, né? É, Queda mesmo. isso. Isso. Sem volta. Sem volta. É um abalo final. A Bíblia diz em Daniel que todos os reinos da terra serão destruídos. É desse abalo que Paulo está falando. Entendeu? Enfim. Então, veja bem, olha. Se você prestou atenção, no verso 27 ele diz que as coisas que não for abaladas, elas vão permanecer para sempre. Essa permanência aqui é para sempre. Porque Paulo está contextualizando a mensagem do limiar da volta de Jesus. Estão entendendo? Agora, para você entender melhor essa questão, agora vamos para um momento em que Deus provou o seu povo diante de uma situação semelhante. Nós estamos no limiar da Canaã celestial. Não é verdade? Amém. É nesse sentido que Paulo quer levar nós a chegar. Que antes de adentrarmos pelos portais da Canaã celestial, a terra vai ser abalada, os reinos da terra vai ser abalado, a igreja vai passar por um tempo de prova triste, onde muitos vão desistir e outros vão permanecer para sempre. É isso que Paulo está falando aqui. Agora, quando você vai lá para o antigo Israel, você vai ver Deus tentando levar um povo para entrar na Canaã terrestre. E você percebe que no limiar da Canaã terrestre, Deus diz, olha, eu quero 10 homens para ir lá e observar essa terra. A grande prova era ali, irmãos. E quantos passou no teste? 2. Você pegou como é o negócio, como a Bíblia é clara? Então, perceba, aí agora Paulo está dizendo para nós, olha, antes de adentrarmos pela Canaã celestial, a igreja vai ser abalada, todos vão ser abalados. E aqueles que permanecer vão herdar a vida eterna. É isso aqui. Estão entendendo? Então por isso, irmão, nós estamos vivendo nesse tempo? Estamos vivendo no tempo. Sabe? Como falei ontem na mensagem na igreja. Quem aqui tem coragem de dizer que depois dessa guerra que está acontecendo não pode começar a última crise final? Quem tem coragem de falar isso? Ninguém tem coragem de falar isso, porque isso pode acontecer. Está caminhando para isso. Entende? E agora, nós como igreja, nós estamos nos abalando com as pequenas coisas dessa vida. Imagine quando as grandes, elas começarem a acontecer. Quando Deus começar a realmente provar o seu povo. Entende? Quando toda a humanidade ser levada a desprezar a lei de Deus. Desprezar a lei de Deus. Entende? E nós vamos estar nesse meio. E agora, a nossa mão direita vai ser colocada à prova, porque a Bíblia fala que todas as pessoas que são adventistas do sétimo dia, que apostatar, vai entregar sua própria mão para ser selado pela besta. É isso que a Bíblia fala. Então é isso aqui, é dentro desse contexto que Paulo quer levar nós a refletir. Entende? Então, às vezes, por exemplo, quem é casado aqui, às vezes um problema familiar nos abala, né? É. Às vezes um problema no trabalho nos abala, o nosso patrão, né? Ele está pegando o nosso pé, está sendo, como é que chama? Massacrando a gente, aquilo nos abala. Verdade. Enfim, a Bíblia diz que Deus criou nós para não ser abalados. A Bíblia é incrível, né? A Bíblia diz que Ele criou nós para não ser abalados. E nós se abala com as pequenas coisas, porque ainda nós não estamos preparados. O tempo de se preparar para esse abalo final É agora. é agora, é hoje.
Amém. Entende? Por isso o grupo Orar Sem Cessar, por isso que nós estamos levando esse exemplo assim para as demais pessoas. Amém. Para abrir movimentos como esse, para buscar em unidade o revivamento, sabendo que a igreja passará pelo falso revivamento, mas tem que ter a consciência disso. Entende? Que precisa buscar o verdadeiro. A ideia do nosso grupo é essa, né, irmã? A ideia do nosso grupo é essa, poder transmitir assim, poder encorajar as pessoas a fazer a mesma coisa, a estar buscando a unidade da igreja. Cristo disse que a igreja será irá se unir no tempo do fim, no final. Entende? Muitos vão se dispersar, mas tem um povo, um grupinho pequeno ali que vai continuar ali unidos, né? Até o final. Amém. Então o propósito nosso de nos reunir aqui foi para esse fim. Entende? Nos contagiar, nos unir, nos preparar melhor para o retorno de Jesus, que nós sabemos que vai ser em breve. Então que todos nós possamos ter isso sempre em mente. Sempre em mente. Olha, um alerta. Gente, a minha esposa já deu o primeiro alerta. A profecia diz que os perseguidores da Igreja de Deus serão aqueles que abandonaram a fé. Entendeu? Talvez no nosso meio aqui tenha alguém que vai perseguir essa igreja lá no final. Porque não vai resistir às provas que vai acontecer e vai se tornar os piores inimigos da igreja. Misericórdia. Está no livro O Grande Conflito, na página 608. Entende? Agora, quem será? Por isso que gente, não sei se vocês... A minha característica é prestar atenção nas coisas. E quando alguém está falando, pode ser qualquer pessoa, eu estou ali aceso. Mas agora eu vejo uma igreja que não se interessa por nada. Desculpa, não. Eu vejo uma igreja que não se interessa por nada. Se é na igreja, está conversando, está garelando. Não é o tempo de nós ficar assim quando nós estamos reunidos na presença do Senhor. Quando nós estamos reunidos na presença do Senhor, nós temos que estar atentos àquilo que Deus está falando. Olha, a mensagem do Senhor fala que muitos que vão para a igreja e não estão ali atento o que Deus está falando, entende? Ela vai perder uma orientação que será o meio de Deus salvar ela de um abismo. Ela vai perder. E nós vemos um povo assim disperso. Entende? Não é o momento mais disso, gente. É o momento de nós agora buscar uma concentração e uma preparação cada vez mais melhor. Eu penso dessa forma. Então que Deus venha nos abençoar e nos conduzir nesse caminho. Amém. Né? Deus seja louvado. Vamos levantar agora aí para... Ai, que lindo. Para o céu. Para o céu. Só finalizar com a oração, tá bom? Santo e eterno Deus, muito obrigado por esse momento aqui com os irmãos. Já refletimos na tua palavra, já houve aqui momentos de confraternização. O teu nome com certeza foi glorificado. Amém. Porventura há falsidade no nosso coração, há ódio no nosso coração. O nosso pensamento aqui é que o Senhor nos limpe, nos purifique de todo esse mal que tenta nos jogar para o chão, que tenta nos lançar para longe do Senhor. Perdoa as nossas falhas, porque somos pecadores, em busca das tuas misericórdias e principalmente em busca da nossa transformação, em busca do batismo do Espírito Santo. Que o Senhor venha nos conduzir nesse caminho até o fim. E se porventura alguém que está aqui está desanimado, que o Senhor possa animar pela presença do Espírito. Amém. Se porventura alguém aqui está com o pensamento de se desviar da fé, que o Senhor possa, por meio do teu Espírito Santo, fazer a obra de restauração. Amém. Eu oro por todos, pelos irmãos que não estão aqui conosco, os que estão em São Paulo, o que está em Euclides da Cunha, em Alagoinhas, que a graça do Senhor alcance a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém.